Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito de dano existencial e a denúncia do Sindipesp à Organização Internacional do Trabalho. E para falar sobre este assunto, nós trouxemos aqui o advogado Antônio Rulli Neto. Ao lado dele está a nossa anfitriã, a delegada de polícia Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp. Muito obrigado, doutor Rulli, pela sua presença aqui. Doutora Raquel, idem. Gostaria de começar o programa com a senhora dando as boas-vindas ao Dr. Rulli, por favor. Dr. Rulli, é uma imensa honra e satisfação tê-lo aqui para conversarmos um pouquinho a respeito do que é o dano existencial. Muito obrigada pela presença. Gostaria que o senhor começasse justamente por isso. O nosso telespectador, que não é um operador do direito necessariamente, talvez não saiba que raio é esse de dano existencial. Então, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui no programa, uma honra poder falar um pouco, em especial aqui para o Sindicato dos Delegados, para a Associação dos Delegados de São Paulo e para as demais associações, e falar um pouco para o nosso ouvinte sobre esse assunto que é relativamente novo, o que é o tal, né, o raio do dano existencial. O que é esse dano existencial? O dano existencial é a concepção de uma ideia a partir da qual se percebe que em determinadas situações a própria existência da pessoa acaba lhe gerando um dano e esse dano que gera um prejuízo, ele tem que ser ou interrompido ou indenizado. Se ele daquele período que ele ocorreu, ele tem que ser indenizado. E isso vem do conceito de dignidade, de direito à vida. Ninguém pode, por exemplo, onde se começou a falar de dano existencial? No direito do trabalho, principalmente. Isso não deixa de ser, não deixa de ter a base no direito civil, mas a ideia é a seguinte: esse dano existencial, ele surge a partir do momento em que a pessoa começa a trabalhar exageradamente, ou por sua vontade, ou pela vontade de seu patrão, de seu contratante, ou de quem quer que seja, e isso lhe gera um dano à sua existência. O sujeito não consegue mais ter um contato razoável com a sua família, ele começa a ter um excesso de atribuições, ele tem um excesso de jornada de trabalho, ele não consegue dedicar o mínimo para si próprio ou para sua família. E isso vem sendo percebido, em primeiro lugar, começou a se perceber a partir de fatos ocorridos em países asiáticos, em que as pessoas trabalhavam excessivamente, não só em países asiáticos, mas em outros, situações em que, exemplo, esse fato é de conhecimento público. O sujeito, numa sexta-feira, faleceu no local de trabalho e só deram conta de que ele tinha falecido na segunda-feira. Pessoas que têm jornada excessiva, não voltam, dormem na rua, dormem no metrô, dormem em algum lugar para continuar no dia seguinte. Jornadas excessivas que, por exemplo, no Japão, têm sido combatidas pelas autoridades, fazendo com que também se responsabilize as empresas e se tenha um trabalho de conscientização das pessoas para que elas reduzam a jornada de trabalho. Mas o que se percebe é que, na grande maioria dos casos, além daqueles, é claro, em que se tem uma pessoa que tem uma vontade excessiva de trabalhar, aquilo que se chama de workaholic,
Mas, além disso, existe também situações em que é o contratante, em que é o patrão. Não precisa haver necessariamente um contrato de trabalho no seu sentido próprio, não precisa ter um contrato de trabalho, uma relação de subordinação, um contrato que gere um excesso que tenha uma continuidade no tempo, não é um final de semana que o sujeito ficou trabalhando, mas uma continuidade de excesso, e isso acaba gerando prejuízos para a vida da pessoa. Então, esse é o contexto em que se discutiu e em que nasceu a teoria do dano existencial. Doutor Rulli, a situação dos policiais civis aqui no estado de São Paulo é uma situação de uma forma que eu, como delegada de polícia, enxergo que não só os delegados de polícia, como os policiais civis, eles estão submetidos a esse dano existencial. Mas eu vou fazer uma pergunta. Eu vou colocar o caso aqui do estado de São Paulo e vou fazer a pergunta. E também acho que a situação é de um trabalho indigno. Por quê? Os policiais civis, agora eu vou falar como representante dos delegados de polícia do estado de São Paulo, pelo déficit ocasionado pelas incompetências dos governos que passaram aqui no estado de São Paulo, então hoje temos um déficit que supera 13 mil policiais, aqueles policiais que estão na instituição, eles são obrigados a trabalhar por 2, 3, até 4 policiais. O que significa? Além da jornada normal, do plantão normal, aquele policial ele fica 24 horas, a semana inteira, com um descanso somente no mês de sobreaviso. Muitas vezes aqueles policiais, no Japão, eu gostei muito do exemplo no Japão, nos países asiáticos. No Japão, inclusive em Tóquio, eles têm aquelas cápsulas, né, para aqueles workaholics ou aqueles executivos, ou aqueles trabalhadores mesmo que não conseguem voltar, pegar o metrô, e eles dormem numas cápsulas. A Polícia Civil não. A Polícia Civil aqui no estado de São Paulo não temos nem cápsulas para dormir, porque os policiais não podem dormir. Eles ficam 24 horas de sobreaviso e podem ser acordados a qualquer momento, inclusive para responder por delegacias com distâncias que superam 100 quilômetros. Poderíamos falar que é um caso explícito de violação de normas internacionais do direito do trabalho, caracterizando o dano existencial e o trabalho indigno? Essa situação que nós, policiais civis, somos colocados, delegados de polícia? Apesar de não termos uma vinculação de emprego como se fosse no âmbito privado, nós somos estatutários, porém, a gente poderia fazer essa analogia, doutor Rulli? Doutora Raquel, sem dúvida, pelo que eu acabei de ouvir, é uma situação que pode se enquadrar assim como dano existencial. Eu entendo até que seria um caso muito interessante a se desenvolver um estudo mais aprofundado, um estudo jurídico. E essa situação, independente de governo, de relação estatutária, de relação privada, da forma em que está se colocando, e é fato público. Nós falávamos há pouco e basta jogar hoje na internet e se fazer uma busca para se verificar inúmeras situações de excesso. O delegado que infelizmente faleceu depois de uma jornada extenuante, isso está na internet. O que é fato público e notório? É situação como essa, é de conhecimento de todos nós, né? Joga na internet, como se nós estivéssemos fazendo uma pesquisa, como antes se fazia em microfilme de jornal, hoje não existe mais isso. Não, hoje é o Google. Hoje é o Google, pesquisa em revista de jurisprudência, só quem estudou no século passado sabe. Sim. Né? Então pegava as revistas. E agora, é uma situação pública, toda essa pela qual passa a Polícia Civil de São Paulo hoje. Esse excesso. Existe um defasômetro que eu vi no site do sindicato, e esse defasômetro, a partir de dados públicos, demonstra que existe um déficit, e esse déficit, é possível que esse déficit leve
a esse excesso de jornada de trabalho. E seria, sim, uma situação em que esse excesso de jornada, essa falta de pessoal, gera um dano existencial. O exemplo é bem categórico aí. O sujeito fica de sobreaviso praticamente um mês inteiro, então ele não tem um momento em que ele possa ter um contato com a família, ele não pode levar o filho na escola, eventualmente, se ele está de sobreaviso, ele não sabe se ele pode ir, porque ele pode ser chamado a qualquer momento. Ele não pode participar de uma festa infantil, ele pode ser chamado, ele não pode se programar, ele não pode sair da cidade dele para fazer uma visita a um parente. Enfim, ele fica numa situação tão excessiva que isso pode gerar um dano à existência dessa pessoa, desse policial civil, desse delegado, a ponto de lhe gerar uma situação de indignidade, de violação à dignidade da pessoa. Então, falando em OIT, a OIT cuida dessas situações de trabalho indigno e o sindicato, ao que eu tomei conhecimento, o sindicato direcionou à Organização Internacional do Trabalho uma petição pedindo que se investigasse a existência de trabalho indigno por parte dos delegados, esse excesso ao qual eles estão submetidos. E é muito pertinente esse pedido. A OIT, sim, ela tem competência para fazer essa investigação de trabalho indigno e, dentro das limitações de uma organização internacional, sugerir apontar os problemas, sugerir algum tipo de solução. Essa questão está profundamente relacionada, portanto, ao trabalho. Certo. A gente vai encerrar o primeiro bloco agora. No próximo bloco, eu queria que a gente desenvolvesse mais para as pessoas em casa entenderem melhor. Eu já entendi o que é o dano existencial, o senhor exemplificou. A doutora Raquel falou da Polícia Civil como um todo, que passa por isso neste exato momento. Queria que, na volta, a gente desenvolvesse um pouquinho mais. Primeiro bloco do programa de hoje, Segurança Pública em Debate, está falando a respeito do dano existencial e a denúncia que o Sindipesp fez sobre isso à Organização Internacional do Trabalho. O primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Porque o senhor também falou do workaholic, ou seja, se a própria pessoa quer trabalhar demais, ela se autoflagela, se auto-imputa o dano existencial, é isso? Adriano, é isso mesmo. Agora, mesmo no nosso sistema, eu não posso, sabendo dessa questão do dano existencial, eu não posso exigir de uma pessoa, mesmo que eu tenha um contrato de trabalho com ela, mais do que ela pode, dentro de uma normalidade, trabalhar. Isso é uma questão que vai muito além do direito do trabalho. Isso é questão de dignidade e de boa-fé. Entendi. Boa-fé numa relação, de uma relação contratual qualquer. É uma situação em que eu imponho a alguém um ônus excessivo, mesmo sabendo que aquele ônus excessivo vai recair sobre aquela pessoa. Então, eu percebo, por exemplo, que eu fiz um negócio com você e você se enganou. E você colocou um 0 a menos ali. Então, o teu carro, que seria vendido por 10, passa a ser vendido por 1. Eu assino e depois eu quero exigir aquilo. Eu faço aquilo não imbuído de boa-fé. Eu sei que há uma onerosidade excessiva, um ônus excessivo para você. Isso, até mesmo nas relações de consumo, vem sendo discutido. Eu não posso comprar algo que saiu com um valor muito inferior se eu sei que aquilo foi um erro. Então, esse tipo de consciência de justiça, de direito, isso também vem sendo exigido das pessoas. Eu não posso, então, a partir daí,
fazer um contrato e achar que aquilo, mesmo que te onere excessivamente, que aquilo está certo e eu não posso me aproveitar disso. Doutor Rulli, qual é a justificativa para poder... Não existe justificativa para fazer algo que é errado, que é inconstitucional, que é ilícito e ilegal. Mas a justificativa utilizada é que o policial ele trabalha sobre o Regime Especial de Trabalho Policial, o RETP. Então, justificando essa situação, o policial ele deverá estar 24 horas atento a qualquer chamado na hora do dia, da noite, para cumprimento do seu dever, mas é uma excepcionalidade. Nenhum policial, nenhum regime pode impor essa excepcionalidade como um trabalho comum, como uma regra comum. Uma permanência. Exatamente. E outra situação é que sabemos muito bem que falta vontade política para cumprir a sua obrigação, para que o governo cumpra a sua obrigação de Estado para o serviço público. Afinal, somos servidores públicos. E desmontando esse sistema, obviamente, você atinge diretamente o servidor público para desmontar esse sistema de bem prestação do serviço público. Uma situação que ocorre no dano existencial para o policial civil é que, mesmo sabendo que é ilícito e ilegal, o governo impõe essa situação. O Sindicato dos Delegados de Polícia, nós ingressamos em 2016 com uma ação civil pública. Estamos aguardando desde o ano passado, mediante inclusive um parecer favorável, uma manifestação favorável do Ministério Público para a condenação do Estado de São Paulo na contratação dos policiais civis que faltam, aproximadamente 13 mil policiais. Não existe ainda sentença nessa ação civil pública, por isso também nós ingressamos em órgãos internacionais para denunciar essa situação totalmente desumana a que o governo do Estado impõe ao policial civil, ao delegado de polícia aqui no Estado de São Paulo. Raquel, nós falávamos também há pouco sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil aqui de São Paulo. E a questão de um regime especial de trabalho, isso não permite nenhum tipo de, dentro do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, e com uma Constituição que tem, dentre os seus princípios, o da dignidade humana, o direito à vida, nenhuma legislação infraconstitucional pode ser recebida ou pode ser editada no sentido de privar a pessoa da sua dignidade. Existe trabalho em condições perigosas, existe trabalho em condições insalubres. Esses trabalhos, eles são regulados, eles têm uma regulação em cada setor de uma maneira diferente. Então, ou se reduz a jornada, ou se aumenta a remuneração, ou se reduz o tempo para uma aposentadoria. Então, todas essas situações são levadas em consideração quando se trata de um trabalho perigoso ou de um trabalho insalubre. Agora, obviamente, esse regime, da forma que ele é aberto, ele, em tese, ele poderia levar a uma escravidão. Em tese, claro, mas uma situação de analogia à escravidão, porque se não há uma remuneração para uma jornada fora do normal, e se essa jornada, em tese, da maneira que está, ela pode acontecer permanentemente e sem qualquer limite, então isso fere o princípio da dignidade. A leitura simplesmente do regime especial, ele não dá uma limitação. Então, da maneira que está ali, o policial ele vai trabalhar em condições excepcionais, de perigo, de risco, podendo ser chamado a qualquer momento. Agora, ele não diz o seguinte, então ele vai trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, exclusivamente para a polícia, não pode sair, até porque a própria legislação
fala em descanso semanal remunerado, a Constituição fala em limitação de jornada de trabalho. Isso é direito constitucional. Não é nem direito do trabalho, é direito constitucional. Leitura dos direitos sociais. Perfeito. Por exemplo, o policial também coloca em risco sua vida. Ele Claro. pode morrer durante o serviço. Então, essa excepcionalidade que o policial civil, ele se coloca numa situação de risco e que inclusive pode ser a morte, nunca poderá ser uma regra. Ou seja, todo policial civil deverá morrer em serviço. É o que estão querendo colocar. Todo policial civil deverá ser imposto esse regime especial pelo RT, justificando de forma equivocada o RETP, então todo policial civil deve ficar 24 horas sob aviso ininterruptamente. Então, poderíamos falar então que todo policial civil, excepcionalmente também, da exceção, falar que todo policial civil deveria morrer. Então, é uma excepcionalidade que colocou-se como regra para justificar o injustificado. Pois é, eu costumo dar um exemplo de um professor de direito constitucional que ele diz o seguinte: o que é o tal do constituinte e tal, e que isso devia ser ensinado em outras faculdades, em outros inclusive na locais, escola, né? Inclusive na escola, não só na faculdade de Direito. Uhum. Então, o que é o tal do constituinte, da Constituição? Quando a gente explica da maneira mais básica possível, aquele grupo de pessoas que foi escolhido por todos nós, num determinado momento, se reuniu e disse o seguinte: o que é mais importante para nós? Saúde é importante, a educação é importante, segurança pública é importante. Então, tudo isso foi colocado ali como direito fundamental. Inclusive as cláusulas pétreas, etc. porque não podem ser alteradas. Uhum. Então, olha, isso aqui é tão importante que ninguém Não pode mexer. alterar. Quando se faz uma lei como essa, o que é muito importante, se dá uma ciência inequívoca, aquele que quer entrar numa carreira jurídica, em especial a carreira da Polícia Civil, do delegado, para dizer o seguinte: olha, se o senhor entrar nessa carreira, existe um risco. Isso. O seu trabalho envolve um risco. Uhum. Não diga depois, porque tem uma lei aqui, que o senhor não foi avisado do risco Do que risco pode que correr. corre trabalhando como policial. Exatamente. Mas na lei não está dito exatamente como foi dito. A lei não fala, olha, se entrar vai ser morto. A lei não fala, se entrar vai trabalhar todos os dias. Então, a lei não pode contrariar o que está na Constituição. A Constituição limita a jornada de trabalho. A Constituição garante o descanso. Então, essa situação, ela realmente é uma situação indigna e que viola a Constituição no ponto em que ela acaba gerando uma impossibilidade de o policial civil, do delegado, ter um mínimo de descanso e sob o fundamento que é inconstitucional, Uhum. viola a Constituição. E normas internacionais também são violadas, E né? normas não só, internacionais de trabalho, não sem só a dúvida. Eu queria legislação fazer interna. uma pequena pergunta, nós temos quase 2 minutos só de programa. Já? Doutor, qual é a relevância do Sindipesp ou de qualquer outra entidade ter feito uma denúncia à OIT? Isso é relevante? É relevante. Qual é a consequência? O que acontece? A OIT, ela normalmente pode investigar, pode verificar se existe essa situação. Existindo, ela vai fazer um relatório, vai citar isso no relatório. É possível, claro, que ela faça isso. Pode ser que ela entenda que não existe. E, a partir daí, ela vai encaminhar esse relatório às autoridades, ao poder público, informando que recebeu essa denúncia, essa petição, que investigou, verificou o fato A, o B ou C e, eventualmente, sugerindo algo para que se limite essa situação de indignidade da carreira. Isso é possível. E eu, pelo que nós conversamos aqui, é possível até que individualmente que se procurem outros órgãos dentro do Brasil, além da OIT, para que se verifique e se tomem providências no sentido, a doutora Raquel até citou um Ministério Público, uma ação civil pública movida para que se faça
concurso público, diminuindo esse déficit. Então, todas essas medidas são medidas eficazes e que no Brasil tem se levado isso sim a sério e tem se levado em consideração para que o poder público tome medidas voltadas a diminuir esses problemas. Até porque a segurança pública é um direito fundamental, é um direito difuso, é um direito de todos. Então, não é um direito, quando as pessoas falam, mas é porque os delegados querem isso, os delegados querem aquilo, ou a Polícia Civil quer isso, a Polícia Civil quer aquilo. Não, na verdade, é um direito difuso. A segurança é um direito de todos. Todo mundo se beneficia das se melhorias que eventualmente ocorrem nas carreiras policiais. Sim. Porque uma polícia melhor, mais bem treinada, descansada, bem paga, é uma segurança pública mais eficiente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria até o seguinte, uma situação de menos indignidade, porque quando a gente fala, mais bem paga, mas é aquela ideia de que se quer sempre acrescer algo. Na verdade, só a redução dessa situação de indignidade, eu não tenho dúvida de que geraria uma melhoria na consecução desse direito fundamental de todos. Doutor Antônio Rulli Neto, advogado, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Eu que agradeço. Doutora Raquel Kobashi Garinatti, presidente do Sindipesp, novamente a gente agradece a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos a respeito do dano existencial e a denúncia que o Sindipesp fez sobre isso à Organização Internacional do Trabalho. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.